Urgente, meu Brasil! As primeiras informações que acabam de chegar estão deixando todo mundo em estado de alerta máximo. Fontes próximas confirmam que um dos nomes mais importantes da política nacional precisou pedir médico às pressas, depois que uma suspeita gravíssima envolvendo câncer de pele ganhou força nos bastidores. E o pior, boatos indicam que o estado pode já estar avançado, gerando preocupação imediata entre aliados, médicos e até opositores. Mas o que realmente aconteceu? Quem confirmou essa corrida urgente por atendimento? E qual é a verdade por trás dessa notícia que está deixando o país inteiro em choque? Prepare-se, porque as revelações que surgiram agora podem mudar completamente o cenário político nas próximas semanas. E o pior pode ter sido confirmado. Então preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Meus amigos, esse primeiro turno da eleição chilena é um baita recado para a eleição do Brasil do ano que vem. Se a gente olhar para a América Latina, por exemplo, a Argentina, você acha que a imprensa tratava o Milei como um moderado ou como um radical? A mesma coisa acontece com o José Antônio Cast. O Jair Bolsonaro não preciso nem falar para vocês, né? E se a gente for para a Europa, ainda tem vários outros recados. O Chega, que não tinha representação no Parlamento Europeu, agora tem 2 cadeiras. O Vox, partido da Espanha, verdadeiramente de direita, dobrou o número de eurodeputados. E assim vários outros países. A Hungria nem se fala. A Alemanha agora tem um chanceler mais à direita. Dentre outros, a França, né, a ascensão da França, da Marine Le Pen, inclusive está forçando a situação da França a colocar ela na cadeia, tentando tirar ela das próximas eleições francesas. Nos Estados Unidos tem o Trump, a mesma coisa. Então o que acontece? O Brasil vai dar uma guinada à direita. O que o sistema está tentando fazer é se esquivar para não deixar alguém tão alinhado com o Bolsonaro chegar ao poder. Seja o Bolsonaro, né, que está agora encarcerado, tem a minha situação, que agora acelera o meu processo por um crime fantasioso de coação, se expondo ao ridículo à Suprema Corte, de aprovar um processo sem pé nem cabeça contra mim. E se você colocar tudo isso no mesmo pacote, você vai perceber que não tem como uma candidatura de direita, verdadeiramente de direita, ir adiante sem o apoio do Jair Bolsonaro, que já começa em qualquer pesquisa com mais de 40% dos votos. Então, se forem se aventurar de querer colocar alguém pintado fantasiosamente de direita para concorrer sem o apoio de Bolsonaro, pode ter certeza, isso vai abrir um flanco imenso para vir alguém de última hora e surfar essa onda. Tal qual aconteceu em São Paulo, na eleição para a prefeitura. Esse vácuo foi preenchido lá pelo Marçal. Então, meus caros, a gente tem que apoiar aqueles que verdadeiramente representam os nossos valores. E se optar, né, se for mantida a prisão de Bolsonaro, e se o sistema brasileiro quiser optar por um caminho igual ao da Venezuela, que em cima da eleição deixou a Maria Corina Machado inelegível durante 15 anos, ou ainda seguir o caminho da Nicarágua, que é o que mais parece com o do Brasil, né, prendendo os opositores presidenciáveis que possam bater de frente com esse sistema e colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar, lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Se isso se verificar, meus caros, vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Porque se isso acontecer, isso vai demonstrar o quê? Uma degeneração das instituições brasileiras. Uma queda da democracia brasileira. Tão visível e tão clara que não vai ser só os Estados Unidos que vai se posicionar dessa maneira, podem ter certeza. Mas outros países podem seguir este exemplo. Que Deus abençoe o Brasil, que nós consigamos aprovar a anistia e ter uma eleição livre com ampla participação da oposição. E não sendo vítimas não só do sistema, mas dos ditos moderados, que estão adorando assistir o Jair Bolsonaro sendo tirado da corrida presidencial. Porque sabem que não é só sobre Bolsonaro, é sobre a bancada que o Bolsonaro pode eleger no Congresso também. Um abraço, fiquem com Deus. Você precisa entender a gravidade do que aconteceu ontem, é sério. Ontem foi dado o maior e mais concreto passo para combater facções criminosas que dominam hoje boa parte do território brasileiro, que elegem políticos, que conseguem colocar juízes em tribunais, procuradores, promotores, vereadores, prefeitos. Você precisa entender o que aconteceu ontem e por que a esquerda está tão revoltada contra esse projeto de lei apresentado pelo Derrite. É impressionante. Nenhum
Nenhum deputado do PT, do PSOL, votou favorável a esse projeto de lei, que é o que o brasileiro mais precisa agora. Então eu vou apresentar para vocês um resumo, e no resumo você vai entender por que a esquerda está tão revoltada com esse projeto. Então vamos lá. Criou um novo crime que é domínio social estruturado. Embora não use o termo terrorismo, isso aqui, meu amigo, é a mesma coisa e a pena aqui é maior do que se fosse terrorismo. É para mirar, obviamente, facções, milícias e grupos que controlam territórios ou economias. Pena muito alta, de 20 a 40 anos, além de outros crimes cometidos. Antes, a pena era de 8 anos, passou de 20 a 40. Controle armado de áreas. Não existia esse tipo de crime no Brasil, agora existe. Esses grupos que impõem toque de recolher, que sabotam a polícia, que controlam o comércio local, que atacam... esses grupos que vão lá e cobram dinheiro do comércio local, também se enquadra, também serão presos. Inclusive crimes cibernéticos e ataques à infraestrutura. Aumenta a pena se houver chefia, uso de armas restritas, infiltração no Estado e participação de menores ou atuação internacional. Torna o crime hediondo sem anistia indulto, ou seja, fazer parte de facção criminosa agora é crime hediondo. Líderes vão obrigatoriamente para presídios federais, ou seja, ficarão isolados, não poderão continuar comandando as facções. E até colaboradores externos podem pegar de 15 a 30 anos. Agora, o crime de favorecimento ou domínio social. A facção ela não existe sem os seus parceiros. Pega toda a rede de apoio das facções, pena de 12 a 20 anos, enquadra advogados, contadores, empresários e qualquer pessoa que facilite as ações da facção, inclui financiar, dar abrigo, fornecer armas, divulgar materiais e até usar bens próprios para ajudar. Cara, ninguém vai querer ajudar faccionado. Os faccionados vão ficar isolados, porque quem ajudar eles vai sofrer consequências severas também de 10 a 20 anos. E também ajudar eles se tornou crime hediondo. Cara, essa é uma lei muito pesada. Medidas processuais e bloqueios de bens. Facilita ações urgentes da justiça, permite força-tarefa com Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e PRF. Amplia investigações, infiltrações, interceptações e delações premiadas, permite bloquear bens físicos e digitais, ou seja, tira totalmente o capital desse pessoal. Bloqueia empresas e servidores suspeitos que ajudem facções, suspender serviços usados por facções, olha que loucura, e vender bens antes do fim do processo, ou seja, o processo não precisa acabar, eles já vão ficar sem os bens. Intervenção judicial em empresas, afasta sócios imediatamente de empresas suspeitas de serem fachadas de facções, nomeia interventor para essas empresas, faz auditoria, pode liquidar a empresa e suspende contratos, impede de contratar com o Estado. Cara, empresa nenhuma vai querer mais apoiar, oferecer abrigo para esse pessoal das facções. Confisco de bens, depois da condenação, que vai também para laranjas, herdeiros, podem responder. Crimes viram hediondo, progressão só após 70% a 85% da pena. Não tem mais esse negócio do povo cumprir 1/6 da pena. Sem indulto, sem anistia ou graça. Líderes ficam em presídios federais. Aumenta o controle de comunicação e visita. Não tem mais visita íntima, não tem mais saidinha. Acabou a festa dessa galera. E auxílio reclusão. Cooperação internacional, usa as técnicas das leis de lavagem e organizações criminosas, acordos de extradição e rastreamento de bens no exterior. Isso aqui é tranquilo, Banco Nacional, Cadastro Nacional com nomes, empresas, laranjas, tudo. Todo mundo que ajudar ou fazer parte ou for suspeito vai entrar do Cadastro Nacional. Aumento de penas e a mensagem política central. O PL de facção cria o ataque mais duro já feito pelo Estado brasileiro contra o crime organizado. Combinado, penas altas, bloqueio de bens, destruição financeira das facções, investigação moderna, união das forças policiais e o fim de benefícios políticos. Cara, é o mais duro golpe já dado a facções. Por isso que a esquerda está revoltada. Que eu volto a dizer, o tráfico e as facções no Brasil são grandes impulsionadores e financiadores, apoiadores de candidatos da esquerda. Candidatos desses partidecos de esquerda, eles muitas vezes chegam onde eles chegam porque há uma estrutura gigantesca por trás, que é facção, que é o crime organizado. E esse projeto foi o mais duro golpe já dado, o mais duro. A única coisa que faltou é equiparar facções criminosas a grupos terroristas. Não conseguimos dele, tem outro projeto tramitando, que está até com o Nicolas Ferreira. Mas nesse aqui, as penas para essas pessoas são maiores que penas para atos de terrorismo. Então, respire aliviado. Ontem foi talvez a maior derrota, não do governo, tá?
da esquerda brasileira que perdeu uma das suas principais bases de sustentação. E tem mais um outro. O Marcel Van Hatten conseguiu aprovar, com o nosso voto, é claro, que prisioneiro não pode mais votar. O Lula acaba de perder centenas de milhares de votos. Lembrando, 85% da população prisional, quando votava na esquerda, votava no Lula. Isso é muito bom, é para celebrar. Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça, afirmou que outros ministros da corte praticam ativismo judicial. Essa declaração foi feita durante um almoço com empresários do Grupo Lide em São Paulo. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. A própria decisão do Marco Civil da Internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. E não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. O ministro André Mendonça deu essa palestra ontem e um dia depois, hoje, durante o julgamento do Núcleo 3 da suposta trama do golpe, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes rebateram as críticas. E dizem alguns, ministro Zanin, que esses supostos inquéritos que nunca acabam seriam prova de uma anomalia no Brasil, que seria um tal de um ativismo judicial. Isso se tornou um lugar comum de baixíssima qualidade doutrinária e técnica, para que a pessoa, às vezes, até consiga ornar pronunciamentos destituídos de consistência. É quase como se fossem palavras mágicas. Eu não tenho bem o que dizer, eu digo, não, isso é culpa do ativismo judicial. Isso tem tanta consistência quanto as espumas das ondas que quebram na praia, porque essa é uma expressão, como bem sabemos, trazida dos Estados Unidos, aplicada em contextos totalmente diferentes no caso brasileiro. Às vezes, ministro Alexandre, isso é usado quando se refere a inquéritos que nunca acabam, ativismo judicial, para obter aplausos fáceis em certas plateias, mas faço questão de, como presidente da primeira turma, dizer com toda a serenidade nesses anos que aqui estou e conhecendo um pouco da história do Supremo Tribunal Federal, inclusive do momento presente. O que acontece aqui, no Supremo, na primeira turma, na segunda turma, no plenário, é a aplicação, a interpretação da Constituição e das leis aos fatos, à luz das provas. Isto, às vezes, conduz a certos segmentos satisfeitos, outros tantos insatisfeitos, e é natural que haja crítica em relação a esses pronunciamentos e uma tentativa de etiquetar para descredenciar o tribunal. O ativismo comercial precisa que se fale do ativismo judicial. Então, nada mais é do que isso, ideológico e comercialmente, levantar algo que não existe. Silvio, só para esclarecer, eles pararam o julgamento do Núcleo 3, eram 10 réus ali envolvidos, falando ali sobre, decidindo, né, a liberdade dessas 10 pessoas, aí eles param o julgamento para fazer uma autodefesa ali, o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, em relação ao que disse o ministro André Mendonça sobre a questão do ativismo judicial. Eu vou ser breve porque acho que não sobrou muito tempo, mas sabujo, né? O ministro Flávio Dino, sabujo, incontinente, quer falar muito o tempo inteiro, quer colocar a primeira turma como se fosse uma espécie de plenário, sendo que não é, tem mais gente ali, né? Tem 10 neste momento, mas serão 11, e essa primeira turma quer ser protagonista o tempo inteiro. Aliás, com a figura do Alexandre de Moraes ao lado. O ministro André Mendonça falou o que todo mundo quer ouvir, o que todo mundo sabe, de forma sucinta, de forma direta, e por isso ele é aplaudido. Eu espero muito que na segunda turma, com a presença agora do Luiz Fux ao lado, ele consiga oferecer algum contraponto dentro do STF completamente contaminado, completamente dominado. Paula. Pois não, Piotr. Sabe o que causou essa
Bom, passaram o recibo à vontade, o Dino e o ministro Alexandre, né? Mas vou resumir o que disse o ministro André Mendonça ontem no evento do LIDE. Estávamos lá, né, Paula? Ele só disse o seguinte em relação ao ativismo judicial quando o Supremo se debruçou sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que o Supremo legislou. Num outro momento, que nós não trouxemos aí, ele diz assim, quem legisla é o Legislativo, o Executivo executa, está muito claro, ele defendeu os 3 poderes e que o Judiciário só poderia julgar de acordo com as leis pré-estabelecidas pelo Legislativo. É isso que ofendeu os outros 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, como vimos aí, o ministro Dino e o ministro Alexandre. Foi só isso. Quer resumir o que disse o ministro Mendonça ontem? Foi isso. Ele disse, olha, isso aqui é ativismo judicial. E por que ele foi contra? Porque ele falou, a Constituição não me permite legislar. A Constituição não permite ao Supremo legislar, ao Judiciário legislar. E ele expôs exatamente esse ponto de vista. Foi tão simples assim. Veja como, né, os ministros aí, o Flávio Dino e o ministro Moraes, não querem ser confrontados. E foi só isso. Recorreu à Constituição para dizer, ativismo judicial sim. Por quê? Porque o Judiciário não pode legislar, como qualquer lógica semântica está explicado. Ainda mais no texto constitucional. Um ministro defende a Constituição e é criticado por outros 2. Veja que coisa estranha, né? Quem defende a Constituição, a lógica constitucional, foi criticado. É isso. Eles passaram o recibo nisso. Aliás, que recibo, hein? Rapidamente, Marcília, sentiram o recado, Marcília? Vestiram a carapuça, né? A carapuça serviu no Dino. E ao se defenderem, justificam a crítica. Porque quando eles param o julgamento para falar do ativismo, estão agindo justamente como ativistas, né? Que eles têm que ser técnicos. Julgar a Constituição, para não ser ativista, é simples. É só você aplicar a literalidade da Constituição. Está lá escrito, você pega, aplica, é isso que o juiz faz. Aplica o texto abstrato ao caso concreto. Essa é a função do juiz. Inventar em cima do texto constitucional é ser ativista, parar o julgamento para ficar conversando é ativismo e se defendendo também. Então, isso, veja, só faltou o Dino dizer que o Mendonça é jurista de internet também, como ele gostava de criticar todo mundo, lembra-se disso? A única ressalva que eu faço a essa fala do Mendonça, que eu acho que é perfeita, é que eu gostaria, ou quero ver mais falas como essas dentro do STF. Porque num evento como esse, todos nós podemos fazer esse tipo de crítica, mas vestir a toga e confrontar os ministros olho no olho, só ele pode fazer e é lá que ele, sobretudo, tem de fazer esse tipo de fala. Bruno Rodrigues, chanceler cubano, critica a ação dos Estados Unidos na Venezuela. A resposta de Marco Rubio, secretário de Estado americano, não poderia ser mais surpreendente. Quem traz as informações é o correspondente internacional Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Isso mesmo, Geisiane, uma saudação especial a você e especialmente a toda a nossa audiência que nos acompanha na tarde desta quarta-feira aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. O secretário de Estado Marco Rubio dos Estados Unidos simplesmente respondeu com um meme de palhaço ao chanceler cubano Bruno Rodrigues, que fez acusações gravíssimas contra o secretário de Estado americano em uma publicação na rede social X, que dizia o seguinte, vamos ler aqui para a nossa audiência, abre aspas, denunciamos as mentiras do Departamento de Estado dos Estados Unidos que, sob a liderança do corrupto, mentiroso e compulsivo secretário de Estado, tentam justificar, com falsos pretextos, a agressão militar contra a Venezuela. À vista de todos e do apoio da mídia, busca-se normalizar e legitimar uma agressão contra uma nação soberana. Como artifício desonesto, pretendem envolver o legítimo presidente venezuelano Nicolás Maduro com o narcotráfico e o terrorismo, 2 graves flagelos internacionais que só foram promovidos nesta região pelo governo dos Estados Unidos, suas agências de inteligência e drogas, e por personagens associados a todos aqueles políticos da Flórida, que pedem para atacar o território venezuelano. Fecha aspas. Então, diante desta publicação, o secretário de Estado Marco Rubio publicou o meme de um palhaço, chamando aí diretamente o Bruno Rodrigues de palhaço. Agora, essa acusação do chanceler cubano vem em um momento, Geisiane, em que o jornal inglês Daily Telegraph traz uma reportagem, uma matéria, melhor dizendo, justamente na linha do que nós estamos alertando aqui a nossa audiência. Ou seja, o real objetivo de toda essa operação militar que a gente acompanha no Caribe por parte dos Estados Unidos talvez não seja a queda do ditador Nicolás Maduro, mas sim a queda do regime cubano. Isso mesmo, o Daily Telegraph faz uma construção dessa hipótese
Muitos analistas internacionais acreditam ser realmente a mais viável, ou seja, cai Nicolás Maduro, cai o seu regime e depois cairia então o regime cubano, e esse seria o principal objetivo de toda essa operação criada por Marco Rubio e pelo presidente americano Donald Trump. Então aí estaria justificada a preocupação do chanceler cubano Bruno Rodrigues. A resposta, acredito eu, não poderia ter sido melhor, simplesmente o Marco Rubio chamou ele de palhaço. Agora, quem anda também preocupado é o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, Geisiane. Ele chegou até a enviar uma proposta, que obviamente já foi rejeitada, para o presidente americano Donald Trump. E qual seria essa proposta, Geisiane? Ele disse que aceitaria renunciar ao poder na Venezuela, mas daqui 2 ou 3 anos. Pois é, daqui 2 ou 3 anos já será tarde demais. Os americanos querem que Nicolás Maduro saia o quanto antes do poder, possivelmente por bem. Essa proposta ela visava, então, justamente ganhar tempo, né? E até porque daqui 2 ou 3 anos estaremos no início da corrida eleitoral de 2028 lá nos Estados Unidos, e a gente, obviamente, não sabe quem vai vencer aquelas eleições, e aí, nesse sentido, então, Nicolás Maduro ganharia um fôlego, mas, como eu disse, a proposta já foi rejeitada. E, olha, a gente teve mais uma ação do Nicolás Maduro aqui, ele, em uma tentativa, talvez, de ganhar apelo dos cristãos, ou até mesmo, quem sabe, ele tentar alguma ajuda, ele declarou o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Mestre da Venezuela. Declarou ele também o seguinte, abre aspas, saibam que este palácio presidencial é verdadeiramente o palácio do povo. A partir de hoje é um altar para glorificar a Deus, para o povo glorificar a Deus, um grande altar de oração e força, declarou Maduro, isso dentro do palácio presidencial Miraflores. Aparentemente, Geisiane, ele não está conseguindo o apoio da comunidade internacional que ele imaginava, conseguiria, e agora ele já está até pedindo para Deus para ele continuar no poder. Geisiane, eu devolvo para você. Josi, tá aí então um comentário, informações diretamente ali de Londres pelo nosso queridíssimo correspondente internacional Ivan Kleber sobre tudo isso que está acontecendo aqui na América do Sul. Cuba se solidarizando com Venezuela, não é nenhuma surpresa, afinal de contas o Foro de São Paulo precisa se defender ali, né? Eles precisam, enfim, o mínimo de união e se defenderem, de defender inclusive o narcotráfico e o crime organizado, que na prática é exatamente isso. A resposta do Marco Rubio não poderia ser melhor do que uma cara de palhaço. Jéssica, porque imagina você fazer um trabalho, né, de expurgar aí organizações criminosas, né, o financiamento de cartéis e organizações de cartéis de drogas, você realmente se preocupar com a humanidade, e você tem que ouvir, ler, no caso, esse tipo de groselha, né, eu acho que deve ter dado, todo mundo tem esse tipo de blefe, tipo de saco cheio de lei baboseira e acaba dando essa resposta, tá? E eu quero fazer aqui alguns comentários antes de chegar em Cuba, né, sobre essa questão das operações dos Estados Unidos, Cuba, Venezuela e tudo mais. Eu acho que é muito possível, sim, porque a gente já comentou isso aqui antes em relação das operações no Caribe. O interesse total é a América Latina. Então, claro que os países, né, até então aí atacados de forma esquerdista sempre falam em relação aos Estados Unidos. Para quem não sabe, o embargo econômico ele começou única e exclusivamente, claro, além das faltas de pagamentos, né, das transações comerciais, então deram muitos calotes e hoje os Estados Unidos exporta, assim, um dos maiores fornecedores de carne para Cuba, mas ele impõe pagamento à vista devido aos inúmeros calotes, mas todo o embargo ele começou pelo confisco de propriedades americanas. Então, assim, tem muito mais coisa envolvida aí na história do que Cuba, do que Venezuela fizeram tanto de mal para os seus próprios povos na América Latina, mas também para com os Estados Unidos. E lembrando, gente, que a América do Sul e a América Central, eles estão acoplados nos Estados Unidos. Então, claro que os Estados Unidos têm o intuito maior de fazer essa limpeza e deixar, literalmente, a nossa América um pouco melhor. Não, agora é interessante porque dentro do Foro de São Paulo nós não estamos vendo de maneira tão intensa o Brasil dando esse apoio a Maduro, né? É um apoio ainda muito sutil do ponto de vista do próprio Maduro, que, lembrando que a nossa audiência, durante o período eleitoral, aqui entre aspas, do ditador Maduro, no ano passado, ele cobrou isso do Lula, soltava o tempo todo ali uma série de indiretas, bem diretas. Diferente do que Cuba vem fazendo agora, deixando e declarando abertamente apoio a Maduro. Pois é, aqui no Brasil só quem apoia ele é o Aspone Celso Amorim. Lula, você nunca viu Lula saindo falando grosso, não, vamos defender o Maduro.
ele sempre joga uma indireta, não, que temos que defender a soberania da América Latina, tal, mas ele não fala, vamos Bolsonaro aciona Moraes e pede para receber atendimento médico. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou, na noite de terça-feira, dia 18, um novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, solicitando que um dermatologista seja autorizado a realizar consultas diretamente na casa onde ele cumpre prisão domiciliar desde agosto. Os advogados afirmam que esse acompanhamento deve seguir o cronograma determinado pelos médicos, que identificaram 7 áreas com risco de progressão do câncer de pele removido em setembro no Hospital DF Star. Embora Moraes já tenha autorizado previamente atendimentos médicos sem a necessidade de aval antecipado, a decisão manteve limitações para visitas de pessoas ligadas ao ambiente político do ex-presidente. Por isso, a defesa busca agora formalizar a inclusão desse acompanhamento dermatológico nas permissões existentes, argumentando que a vigilância constante é essencial para evitar um possível agravamento do estado clínico. Bolsonaro permanece em prisão domiciliar em Brasília. Tá aí, meus amigos, informações importantes e informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã com mais informações aqui para vocês.